E se hoje você simplesmente parasse de correr mentalmente, parasse de analisar cada passo, parasse de tentar prever o que vai acontecer amanhã, e se agora mesmo você respirasse fundo e deixasse que o coração falasse mais alto do que a mente? Talvez você esteja ouvindo isso porque há um cansaço dentro de você que já não sabe mais como pedir descanso. A vida tem exigido demais e você se acostumou a tentar segurar tudo sozinho. Às vezes, sem perceber, a gente começa a acreditar que precisa entender tudo para ficar tranquilo, que precisa saber para onde o caminho vai para poder caminhar em paz. Só que isso cria uma prisão interna. A pessoa se torna refém das próprias perguntas. E se der errado? E se eu tomar a decisão errada? E se as coisas não acontecerem como eu espero? Essa necessidade de controle começa a se tornar um peso constante, invisível, mas real. E nesse estado, a alma começa a gritar por alívio. Talvez você tenha sentido isso, aquela vontade de fechar os olhos e simplesmente confiar, de deixar de lado as tentativas desesperadas de controle e entregar aquilo que você já percebeu que não consegue dominar. E se esse for o momento certo? E se este for o dia em que você finalmente decide que não precisa mais carregar o mundo sozinho? Que não precisa montar o mapa completo da vida para dar o próximo passo? Que não precisa entender o plano de Deus para saber que Ele está guiando? Você está ouvindo isso por uma razão. Porque esse chamado não vem de fora, vem de dentro. Talvez você esteja passando por uma fase da vida que parece confusa, nebulosa, cheia de perguntas sem respostas. Talvez existam situações que você olha e não sabe como resolver. Talvez tenha algo que te preocupa tanto que sua mente volta ao mesmo pensamento o dia todo. Só que hoje, agora, existe um convite silencioso, quase espiritual, quase como uma mão estendida no escuro, uma mão que diz: confie, isso não é desistência, é rendição, não é fraqueza, é sabedoria, não é ignorância, é fé. Há um ponto na vida em que a gente precisa decidir se quer caminhar com a luz do nosso entendimento ou com a luz do cuidado de Deus. Porque a verdade é que Ele vê o que você não vê. Ele enxerga a estrada inteira. Ele conhece cada desvio, cada curva, cada perigo e cada possibilidade. E você não precisa mais tentar decifrar tudo. Você só precisa se permitir descansar, se permitir ser cuidado, se permitir ser guiado. Há pessoas que passam a vida inteira tentando segurar as rédeas de tudo, tentando prever, calcular, organizar, controlar. E esse hábito não surge do nada. Ele nasce do medo de que algo saia do nosso controle. É como se a mente acreditasse que, se conseguir antecipar cada problema, cada variável, cada risco, talvez consiga evitar a dor. Só que isso tem um preço alto demais. Porque o controle absoluto é uma ilusão, e viver tentando mantê-lo é uma exaustão que corrói por dentro. Talvez você conheça bem esse peso, a preocupação constante com o que pode acontecer, o hábito de repetir mentalmente cenários futuros, a dificuldade de relaxar, a sensação de que, se você largar um pouco, tudo desmorona. E então, você se pega vivendo em estado de alerta permanente, não descansa. Não silencia, não solta, porque acredita que, se não estiver no comando, algo pode sair do eixo. Mas o que isso faz com o seu coração? O que isso faz com a sua paz? É aí que a ansiedade entra, silenciosa e persistente. O coração acelera por medo do indefinido, o peito aperta por receio do inesperado. A mente cria histórias de possíveis desastres, perdas, rejeições, falhas, e a pessoa tenta desesperadamente se antecipar a todas elas. Só que isso não impede nada, só cansa, só sufoca, só rouba a leveza de viver. Há uma diferença entre responsabilidade e controle. É saudável cuidar do que está ao alcance,
Mas tentar controlar o que só Deus pode conduzir é carregar uma cruz que não foi feita para você. Talvez você tenha assumido, sem perceber, a missão de resolver tudo sozinho. Talvez ache que, se você não garantir, nada acontece, só que algumas batalhas não são suas. Algumas portas só Deus consegue abrir. Alguns caminhos só Ele pode ajustar. E enquanto você tenta controlar o incontrolável, a vida passa sem que você perceba que não precisava ser tão pesado. Você não foi feito para estar sempre em tensão. A alma humana não foi feita para viver em alerta o tempo todo. Há um descanso disponível para quem libera o controle. Um descanso que começa quando você admite que não sabe tudo, não pode tudo, não alcança tudo e que está tudo bem. Quando olhamos mais fundo, percebemos que o controle não nasce da arrogância. Ele nasce do medo. Medo de ser surpreendido. Medo de não estar preparado. Medo de que algo aconteça e você não saiba como lidar. Medo de ser deixado sozinho. Medo de não ter apoio. E, no fundo, um medo ainda mais profundo. O medo de não ser cuidado. Muitos de nós criam um mecanismo silencioso. Se eu prever tudo, não sofro. Se eu antecipar cada movimento, não corro risco. Se eu carregar sozinho, ninguém me decepciona. Só que isso coloca você numa posição impossível. Porque você assume a responsabilidade de proteger a si mesmo de tudo, inclusive do que nunca esteve sob seu controle. Esse medo cria camadas dentro da alma. Você tenta parecer forte, seguro, racional, mas por dentro existe aquela voz. E se algo acontecer comigo? E se eu não conseguir? E se ninguém vier me ajudar? O controle não é uma estratégia de poder. É uma tentativa desesperada de segurança. Só que existem coisas que só são possíveis quando você se permite ser vulnerável. Quando você admite, eu preciso de ajuda. Quando você permite que Deus entre nas áreas que você sempre tentou gerir sozinho. Porque Ele não espera que você seja invencível. Ele não te criou para ser uma fortaleza sem fissuras. Ele te criou para ser um filho amparado. E é nessa vulnerabilidade que a confiança começa. Confiar é dizer, eu não sei como será, mas sei que Deus estará lá. É trocar a falsa segurança do controle pela verdadeira segurança da presença divina. Há momentos em que Deus não fala através de sinais grandiosos, nem através de coisas extraordinárias. Ele fala no silêncio. Ele fala quando tudo parece quieto, quando as respostas não chegam, quando o caminho diante de você parece vago. Às vezes você olha ao redor e não vê movimento algum, como se o céu estivesse quieto demais. Mas é justamente aí que Deus está mais perto, porque é quando você finalmente se cala por dentro o suficiente para ouvir. Talvez você já tenha passado por uma daquelas noites insones em que os pensamentos não param e em algum momento, no meio da inquietação, surge um sentimento inesperado de calma, uma paz que não se explica, ou um pensamento sussurrado no coração, quase sem palavras, apenas um entendimento quieto. Esses são os momentos em que Deus fala. Ele não grita. Ele não força, ele não invade, ele se aproxima com cuidado, como alguém que sabe exatamente quanto peso você aguenta. Imagine Deus dizendo a você agora, confie em mim, eu estou cuidando de coisas que você nem imagina. Eu estou preparando caminhos que você ainda não pode ver. Eu já sei o que te espera adiante. Você não está sozinho, nunca esteve. Eu sempre estive por perto, mesmo quando você achou que estava caminhando no escuro. Eu te vi cansado, eu te vi preocupado. Eu conheci suas lágrimas silenciosas, e eu continuo aqui. Há situações que você interpretou como abandono, mas eram cuidado. Há portas que não se abriram porque iriam te ferir. Há atrasos que você chamou de frustração, mas eram proteção. Há desvios que você chamou de confusão, mas eram direção divina. Talvez Deus esteja sussurrando agora.
Eu sempre soube o que estava fazendo. E é nessa percepção que o coração começa a soltar o peso. Confiar não é ter provas. Confiar é ter paz. E quando você para de lutar contra o silêncio e decide ouvir, percebe que o silêncio não é vazio. O silêncio é a voz de Deus falando sem palavras. É a presença dele segurando sua alma com delicadeza. Muitos de nós crescemos acreditando que precisamos ser fortes o tempo todo, que depender de alguém é sinal de fraqueza, que admitir cansaço, medo ou dúvida é falha. Aos poucos, interiorizamos a ideia de que devemos ser autossuficientes, capazes de resolver tudo sozinhos. Só que isso é um engano profundo e um peso injusto. A alma humana não foi criada para a solidão de carregar tudo sem apoio. Deus não nos fez independentes do seu cuidado. Ele nos criou para a comunhão, para a confiança, para a entrega. Há pessoas que dizem, eu dou conta, enquanto por dentro estão implodindo, e talvez você já tenha vivido isso. O sorriso gentil por fora, escondendo um coração cansado por dentro. A aparência de firmeza, escondendo um pedido silencioso de socorro. A verdade é que não fomos feitos para suportar o mundo nos ombros. Não é sinal de maturidade tentar ser invencível. A verdadeira sabedoria está em reconhecer limites, em dizer, eu não consigo sozinho. O mundo diz que ser forte é não precisar de ninguém. Deus diz que ser forte é reconhecer que Ele cuida de você. A autossuficiência cria distância de Deus. A confiança cria a aproximação. E nesse momento, talvez você possa respirar e admitir, eu preciso de ajuda, eu preciso de condução, eu preciso do olhar de Deus sobre a minha vida. Não porque você seja fraco, mas porque você é humano. E Deus nunca pediu que você fosse mais do que isso. Confiar em Deus não significa cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu. Confiar em Deus é caminhar sem o peso de tentar controlar o caminho. É agir com responsabilidade, mas sem desespero. É fazer a sua parte e permitir que Deus faça a dele. É viver cada dia sabendo que existe uma força maior, guiando aquilo que está além da sua visão e da sua capacidade. Há uma diferença enorme entre desistir e confiar. Desistir é abandonar o sonho. Confiar é entregar o resultado. Desistir é perder a esperança. Confiar é descansar nela. Quando você decide confiar, você não está renunciando à vida. Está renunciando ao esforço solitário de tentar governá-la com as suas próprias forças. Confiar é liberdade porque te liberta da ansiedade do futuro. Porque você para de exigir de si mesmo que tudo funcione perfeitamente para que se sinta seguro. Confiar é olhar para o amanhã com serenidade, mesmo quando ele ainda não está claro. É saber que o que não depende de você está nas mãos de um Deus que te ama, te observa e te dirige. Quando você confia, o seu coração desacelera. A mente se silencia, o peito se alivia. Você percebe que pode caminhar passo a passo, sem antecipar a travessia inteira. E mesmo quando surge o medo, ele já não é um monstro que paralisa, mas uma ponte que te leva a falar com Deus. Porque confiar é uma conversa constante com Ele. É estar ligado ao céu. E talvez, agora mesmo, exista algo que você esteja segurando com força demais. Um problema do qual não desgruda. Uma preocupação que insiste em voltar. Uma dúvida que pressiona o peito. Talvez este seja o momento em que você se permita dizer, Deus, toma isso. Eu não consigo mais carregar. E quando esse ato acontece, não é fraqueza. É maturidade espiritual. Porque confiar, no fim, é soltar. E quem solta, encontra paz. Agora, eu quero que você se permita entrar em um estado de entrega. Respire fundo. Se for possível, feche os olhos por alguns instantes. Não para fugir da realidade, mas para encontrar Deus nela. Imagine como se você estivesse colocando a sua vida diante de um pai que te vê, te compreende e te acolhe. Agora, repita silenciosamente dentro da sua alma, Senhor,
eu entrego. Senhor, eu entrego a ansiedade que tem me sufocado. Eu entrego o hábito de antecipar problemas, de prever catástrofes, de viver defendendo meu coração como se estivesse sempre prestes a quebrar. Eu entrego o medo do desconhecido, porque eu sei que o desconhecido para mim é completamente conhecido para ti. Eu entrego, Senhor, o meu futuro. As metas, as expectativas, os planos que às vezes me parecem incertos. Eu abro mão de tentar entender tudo agora. Eu escolho confiar, não porque eu consigo ver o que vem adiante, mas porque eu sei quem está adiante de mim. Senhor, eu entrego a minha família, cada pessoa que amo. Cada preocupação com aqueles que estão ao meu lado e com aqueles que estão longe. Eu não posso protegê-los de tudo, mas tu podes. Coloco cada um deles nas tuas mãos e descanso nesse cuidado. Eu entrego as minhas finanças, Senhor, as contas, as dúvidas, as inseguranças sobre provisão. Eu entrego o temor da falta e escolho acreditar que o Senhor continua sendo o Deus que sustenta, que supre, que abre portas e que cuida nos detalhes. Eu entrego a minha saúde e o meu corpo. Cada incômodo, cada sensação, cada incerteza física. Eu entrego os diagnósticos, os sintomas, os silêncios médicos e os medos silenciosos, porque o Senhor conhece cada célula do meu corpo, e eu descanso nesse conhecimento. Eu entrego as incertezas que habitam a minha mente, as perguntas sem resposta, os pontos de interrogação que eu carrego no peito. Eu entrego a necessidade de saber. Eu entrego a necessidade de controlar. Eu entrego a necessidade de prever, porque confiar é soltar. Agora, leve sua mão ao coração, se quiser, e sinta esse gesto como um selo, como um ato interno que diz: Senhor, esse peso não me pertence mais. Eu devolvo ao Senhor aquilo que eu tentei segurar sozinho. Eu descanso, eu confio, eu me rendo. E nesse silêncio profundo que surge depois da entrega, você começa a perceber algo diferente. Uma calma que não nasce da certeza das circunstâncias, mas da certeza de quem te conduz. Essa paz é a assinatura de Deus na sua alma. É a confirmação suave de que você não está sozinho e nunca esteve. Agora, deixe que o silêncio fale com você. Permita que a respiração fique mais lenta, mais profunda, mais tranquila. Perceba o ar entrando e saindo, quase como se fosse um sopro de vida que vem do próprio Deus. Sinta a leveza nos ombros, como se um peso antigo estivesse finalmente se desfazendo. Quietude não é ausência. Quietude é presença. É nesse espaço silencioso que a alma começa a ouvir o que sempre esteve ali. Não force, apenas receba. Não analise, apenas sinta. Permita que a paz tome conta do seu coração, não como uma emoção momentânea, mas como uma certeza. Deus está aqui. Deus está com você. Deus te envolve agora. Ele está cuidando de você exatamente neste instante. Há algo que precisa ser dito ao seu coração agora. Algo que talvez você tenha esquecido ou talvez nunca tenha ouvido de forma tão direta. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Mesmo nos dias em que você chorou em silêncio, mesmo nas noites em que se sentiu perdido, mesmo nos momentos em que tentou ser forte para todos e depois desabou escondido, Deus estava ali. Ele viu. Ele sentiu junto. Ele te guardou quando você nem percebeu que precisava de proteção. Você tem carregado coisas por tempo demais, preocupações que ocupam a mente, medos que você aprendeu a esconder, lembranças que às vezes apertam o peito. Mas escute agora como se ele estivesse falando a você. Eu estou organizando aquilo que você não consegue ver. Eu estou preparando respostas. Eu estou movendo portas. Eu estou conectando caminhos. Eu estou trabalhando nos bastidores da sua vida. Há situações que parecem estar paradas, mas não estão. Há mudanças acontecendo em dimensões que você ainda não alcança.
E eu sinto no espírito que você está muito mais perto de ver o cuidado de Deus se manifestar do que imagina. Em breve você vai olhar para trás e perceber: o que parecia silêncio era preparo. O que parecia atraso era proteção. O que parecia confuso era direção. Agora repita internamente: Deus está cuidando de mim. Deixe essa frase se enraizar dentro de você. Deus está cuidando de mim. Deixe que essa verdade caminhe pelas suas emoções, pelas suas dúvidas, pelas suas incertezas. Sinta que você está sendo segurado por uma mão que nunca solta, uma mão que guia, uma mão que sustenta, uma mão que salva. Você não precisa saber o resultado final para ter paz agora, porque a sua paz não vem do futuro. Ela vem de quem caminha com você. Você não precisa saber o caminho. Isso é liberdade. Isso é descanso para a alma. Porque o Deus que te guia nunca se perde. Ele está à frente de você, ao lado de você e atrás de você, te cercando com cuidado, sabedoria e amor. A vida não foi feita para ser vivida em permanente tensão, tentando decifrar cada curva antes de caminhar por ela. Foi feita para ser vivida com confiança no guia que conhece o trajeto. Talvez hoje seja o dia em que você decide caminhar com mais leveza, em que você se permite respirar sem ter todas as respostas, em que você aceita que está sendo conduzido, não empurrado, em que você entrega, confia, descansa e segue, não com medo, mas com paz. Eu quero que você leve com você essa certeza. Deus está no controle, não como uma frase bonita, mas como uma verdade real. Ele sabe o que faz, ele sabe quando agir, ele sabe quando proteger, ele sabe quando mover, ele sabe quando silenciar, ele sabe quando falar. Agora, respire mais uma vez e permita que essa paz permaneça com você. Que você se sinta acompanhado, amparado e visto. E nunca esqueça, aqui ninguém ora sozinho.